Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Browns deliciosos, variados, e a Ebenezer, que oferece de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito. Estamos estudando a guerra das naturezas, o conflito que todo ser humano enfrenta no seu homem interior, especialmente aqueles que já são redimidos pelo sangue de Jesus. As naturezas, a carne e o espírito, degladiam-se diariamente dentro da sua alma, dentro do seu coração, da sua mente. Reflexão anterior, na parte 4, nós falamos sobre a bondade e a fidelidade. Hoje, vamos concluir o nosso estudo, a Guerra das Naturezas, e falaremos sobre mansidão e domínio próprio. Mansidão, também traduzido em algumas versões como leveza, gentileza, humildade, brandura. O substantivo feminino, derivado da raiz pra, e isso enfatiza a origem divina da mansidão, uma força suave que expressa poder com reserva e gentileza. Para o cristão, a mansidão começa com a inspiração do Senhor e termina por sua direção e empoderamento. É uma virtude divinamente equilibrada que só pode operar através da fé, conforme nós vemos aí em 1 Timóteo 6,11 e 2 Timóteo 2:22 ao 25. A mansidão é uma combinação de paradoxal do que? De força e suavidade, uma qualidade imprescindível ao progresso na vida emocional e prática. O que é a mansidão? Vamos pensar aqui em 4 coisas que nós podemos falar sobre ela. Primeiro, é o espírito do qual nós devemos aprender. Tiago fala que nós recebemos com mansidão a palavra que em nós foi enxertada e por ela então nós vamos ser transformados à imagem e semelhança de Deus. O espírito que disciplina deve ser praticada. Toda vez que formos corrigir uma pessoa, podemos observar Jesus corrigindo pessoas sempre com mansidão. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6:1, exemplificando isso. O espírito que se deve enfrentar a oposição. Jesus, ele enfrenta a sua oposição sempre de uma maneira muito suave e mansa. Apesar de parecer rude em alguns momentos e até irado, mas sabemos que ele não tem pecado, portanto, ele agiu dentro da legalidade espiritual. E o exemplo de mansidão que nós temos no Velho Testamento é Moisés, que enfrentou todo aquele povo ali durante 40 anos, e o texto de Números declara Moisés o homem mais manso da terra. Não quer dizer que ele fosse perfeito, sabemos que ele errou em alguns momentos, mas a característica que ressaltava ali dele era a mansidão, assim como de Abraão era o amigo de Deus, como de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e assim por diante. E por último, o espírito do nosso testemunho. O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 3,15, responder com mansidão àqueles que pedem a razão da nossa esperança. Nós somos testemunhas de Jesus, mas devemos fazer isso de uma maneira a atrair as pessoas e não afugentá-las. Tanto a mansidão quanto o domínio próprio, essas duas virtudes aqui, e essa aqui a gente vai ver depois, ela é uma resposta do espírito a quê, queridos? A ira descontrolada, às paixões da carne, que vai subjugar tudo isso e fazer operar de acordo com os propósitos divinos.
A mansidão está relacionada com a humildade. E como nós podemos definir a humildade? Já que existe relação, nós precisamos entender, né, o que é humildade. E aqui eu coloquei assim, ó, uma visão equilibrada acerca de nós mesmos e também dos que nos rodeiam. Baseando isso nesse texto de Romanos 12:3, onde o apóstolo Paulo diz: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, humildade, quer dizer, é aquela linha muito tênue, onde eu não me coloco nem acima de um propósito, de uma linha que Deus definiu, nem abaixo dela. Eu ocupo exatamente o meu lugar diante da presença de Deus. Eu reconheço quem eu sou diante dele. E quais são os benefícios da mansidão? Três coisas eu destaquei aqui. Primeiro, ela tem a ver com a humildade, acabamos de ver. E a humildade é a única base sobre a qual pode brotar a nossa fé, a nossa fé pode crescer, né? E se expandir em nossas vidas. Humildade, a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes, né? Os mansos, diz a palavra, eles herdarão a terra. Nela Deus se manifesta liberalmente com alegria. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, diz o salmista Davi. E o mais importante e último, ela impacta a vida do nosso próximo. Quando nós andamos na presença de Deus, revestidos desse fruto, nós observamos a igreja de Atos, nós podemos ver exemplos nos dias de hoje. Eu contei para vocês o testemunho que eu fui atraído para o Evangelho por causa de um grupo que exalava na sua vida essas características, dentre elas a mansidão. Domínio próprio. O encrateia, autodomínio, autocontrole, continência, temperança, moderação. Mais apropriadamente, esse vocábulo significa domínio dentro, ou seja, autocontrole, procedendo de dentro de si mesmo, mas não por si mesmo. Para o cristão, o domínio próprio só pode ser realizado pelo poder do Senhor. Daí ele ser uma virtude do fruto do Espírito. E o que é o domínio próprio? William Barclay afirma que o domínio próprio é a grandiosa qualidade do homem quando Cristo está em seu coração. A qualidade que o capacita a viver e andar no mundo, conservando imaculadas as suas vestes. O domínio próprio, todo o ser do indivíduo, corpo, alma e espírito, encontram-se sob o domínio de Cristo. O Espírito tem o controle sobre interesses, atitudes, ações que são entregues voluntariamente a Ele, por nós, né? Pelos filhos de Deus. O domínio próprio, queridos, e tem outro detalhe importante, ele se sobrepõe, né, a toda reação, a todas as obras da carne, a ira, as questões sexuais, egoísmo, ele vai esmagar essas obras da carne, né, colocar tudo isso debaixo das mãos de Deus. Nós vimos que as obras da carne são uma inversão, né, de coisas positivas. Então o domínio próprio pega essas coisas que foram invertidas e coloca-las de novo dentro do eixo dos propósitos divinos. E assim nós desfrutamos de todo o potencial que nós temos aqui, segundo Deus. Domínio próprio. Olha que interessante aqui. Ele esteve presente, no caso, na vida de José. Então José ali, quando afrontado, quando tentado por aquela mulher, a mulher de Potifar, de Gênesis 39, ele, por conta de estar presente na vida dele, o domínio próprio, ele reage positivamente e foge do pecado. Mas o domínio próprio, né, a gente não vê ele presente em Davi, no caso de Betseba, né? Segundo Samuel 12, ele permite que os seus desejos aflorem, né? E vai trazer todos aqueles problemas que nós vimos e sabemos aí na palavra de Deus. Outro caso terrível de Geazi, segundo Reis, capítulo 5, depois da cura de Naamã, ele usa esse evento para obter riquezas e termina os seus dias de uma maneira leprosa e horrível. Então, concluímos aqui nosso estudo acerca do conflito da carne e do espírito. E quero terminar
lembrando aquela fábula, a fábula dos dois lobos que se encontram entre os índios Cherokee, onde o avô, né, de uns índios ali, ao ser consultado sobre o que o neto estava sentindo, sobre a sua raiva e coisa desse tipo, ele fala que dentro dele haviam dois lobos. Um bom, né, que não fazia nenhum mal a ninguém, e o outro que queria matar, destruir, que tinha ira. Aí o neto pergunta para ele, e qual vence? E o avô responde sabiamente, aquele que eu alimento. Portanto, queridos, essa última fala, né, do nosso estudo, o que é que nós vamos alimentar em nossas vidas? O apóstolo Paulo nos dá princípios muito claros de como alimentarmos o Espírito. Por exemplo, ele fala ali em Gálatas, no próprio capítulo 5. Andemos no Espírito e não cumpriremos as concupiscências da carne. Ele fala em Romanos 8,13, pelo Espírito nós devemos mortificar as obras da carne. O que é andar no Espírito? Andar na palavra de Deus, andar na presença de Deus, nos encher do Espírito Santo, como ele fala em Efésios capítulo 5. Então, se nós alimentarmos o nosso Espírito com as coisas do Espírito, nós vamos mortificar as obras da carne. Nós não vamos atender aos apelos dela. Ela estará ali, é aquele lobo feroz, rugindo, mas devidamente amortecido, porque nós não o alimentamos. Então, algumas considerações finais aqui do nosso estudo. Eu espero que essas reflexões tenham ajudado na sua vida espiritual. Se você não viu o restante, é só acessar o canal, né? A Palavra Responde no YouTube. Procura ali a playlist A Guerra das Naturezas e todos os vídeos estão lá à sua disposição para estudar sobre isso aqui e ser vitorioso contra o pecado, contra as obras da carne. Agora é hora de nós orarmos ao nosso Deus. Querido Pai, nós te bendizemos neste dia, bendizemos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Pai, te bendizemos por nos prover, por nos capacitar, por nos equipar com tantas coisas, para termos uma vida vitoriosa aqui, Senhor, sobre a nossa natureza caída, sobre os impulsos que tentam dominar nossa mente, nossos corpos, nossas almas, Senhor. Sobre, Deus, nossas atitudes impensadas de ira até, de egoísmo em outros instantes, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu poder, pela tua graça. Enche-nos, Pai, com o teu Santo Espírito, nós te pedimos. Nos dá, Senhor Deus, forças para cumprir a tua palavra a cada dia, Deus. Forças para orar, vigiar, Deus. E com tudo isso, Senhor, andarmos na tua presença, andarmos por meio do teu Santo Espírito, Deus. Vencendo, Pai, as obras da carne, Pai, mortificando isso no nosso dia a dia. Guarda a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Pai, obrigado por esses dias meditando nessas palavras e que agora nós possamos cumpri-las, Pai, diariamente, em tudo o que nós fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos, então, a nossa série Guerra das Naturezas. A partir de amanhã, nós retomamos as reflexões normais, baseadas em sugestões de textos, né, que vocês nos mandam. Aliás, manda o texto para a gente, né? Posta lá no Facebook, posta aqui no comentário do canal, um texto que você gostaria de ver numa reflexão diária dentro do canal A Palavra Responde. Bom, até a próxima, se Deus quiser. Espero vocês. E aqui estão os nossos parceiros, né? Aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise, né, para estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, né, variados. E a Ebenezer, que oferece de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito.